Através do Fórum Econômico Mundial, as duas bestas descritas em Apocalipse 13, onde descrevem a besta do mar, a Igreja de Roma, Vaticano, juntamente com os Estados Unidos da América, estão criando um sistema único de dinheiro digital, onde nada estará escondido diante deles. Tudo eles saberão sobre nossas vidas. Acontece que, a fim de programar esse sistema, eles têm que desprogramar o sistema atual. Então eles vão alegar as crises climáticas, que nosso carro, nosso meio de transporte pessoal está poluindo o planeta, que o gado está poluindo o planeta, que as aves estão poluindo o planeta. Tudo isso para que eles possam tirar o nosso carro próprio, tirar a nossa produção própria de alimento, para que não tenhamos mais leite, não tenhamos mais ovos, para quem come carne também não ter mais carne. Até seria uma boa, né? Porque faz mal. Mas não estão preocupados com isto. O objetivo deles é fazer com que ninguém tenha nada, a fim de que dependamos apenas do sistema mundial. Por isto está sendo proposta para o mundo: olha, o teu carro está poluindo o planeta, está causando crises climáticas, dá ele para mim. Ó, o teu gado lá no campo, que produz leite lá e ovos, a galinha e tal, eles estão poluindo o planeta, estão soltando dióxido de carbono e estão acabando com o pasto lá, e estão alegando que todos eles estão destruindo o planeta. O que eles querem com isso? Querem tomar a tua produção própria de alimento, querem tomar o teu transporte próprio, querem fazer com que você dependa da água exclusiva deles, querem fazer com que você tenha energia apenas deles. Inclusive, já de muito tempo, o sistema já tem criado uma forma de dependência, né? Mas aos poucos eles querem tomar o restante, para que todos fiquem plenamente dependentes do sistema. E quando isso chegar, eles dizem o seguinte: você não terá nada, mas será feliz. Por quê? A palavra de Deus lá em Apocalipse 13 também nos fala que se maravilharão após a besta. Ou seja, o governo do anticristo não vai ser um governo ruim. Para quem obedecer, você não vai ter mais conta de carro para pagar, você vai ter o transporte do governo, então você vai ser feliz. Por quê? Veja bem, você tem transporte que te leva para todos os lugares, e você vai ter alimento do governo. Se você estiver desempregado, você vai ter uma renda básica universal, trabalhando ou não. Então não será um governo ruim, desde que se obedeça. Você vai ter assistência hospitalar, toda a tecnologia, todo o apoio terreno, todos os governantes, todos vão estar do teu lado. Basta que nos curvemos ao sistema do anticristo. Basta que deixemos de adorar a Deus através do sábado, onde Isaías 66 nos diz: de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, toda a carne virá adorar ao Senhor. Então nós vemos que Deus estabeleceu o dia de adoração, o Santo Sábado. Então, se nós desobedecermos a Deus e adorarmos no domingo, honrarmos o dia do sol, pronto, basta fazermos isto, e que teremos todo o apoio da humanidade, dos governantes do planeta Terra, do sistema da grande aldeia global que está sendo montada. Por isso você não terá nada, mas será feliz. Você não vai ter mais grandes impostos,
porque vai ser tudo do governo e ele vai te emprestar. E se você obedecer, você vai ter tudo. Não teremos contas particulares, bem dizer. Tudo vai girar em torno do crédito social. O que seria o crédito social? O crédito social é um sistema do qual, se você obedece todas as regras do sistema, você tem livre acesso à compra. Então você pode comer, você pode beber, você pode usar os recursos do sistema, a energia do sistema, você vai ser amparado. O problema todo é para os dissidentes, assim chamados por eles, os negacionistas, ou talvez até mesmo vão nos chamar de terroristas, porque vão nos dizer que nós não estamos colaborando com o Domingo Verde para salvar o planeta. Irão dizer que este grupo, este pequeno grupo que querem honrar o sábado, não estão agindo para o bem comum, para salvar o planeta, de ter o dia do domingo como um dia especial. Então eles não estão agindo em sincronia, de forma sincronizada, porque tanto judeu como islâmico, como qualquer religioso, aqueles que guardam a sexta-feira ou o sábado, todos devem parar de forma sincronizada no domingo, para que desta forma o dióxido de carbono diminua e as crises climáticas parem de acelerar o desastre ecológico. Quando sabemos que Deus já deixou o sábado para o descanso do planeta. Temos um dia designado por Deus desde a criação, onde nós paramos e damos descanso para o planeta. Aliás, o próprio judeu, de 7 em 7 anos, trabalhava-se 6 anos na terra, mas quando chegava o sétimo milênio, o sétimo ano, era um ano de paralisar a terra. Então trabalhava-se 6 e descansava a terra no 7º. Ou seja, era um ano do qual ninguém plantava. Só colhia daquilo que já foi plantado e dava um descanso para a terra. E o judeu ainda fazia mais. O judeu, ainda conhecedor dos propósitos divinos, de 7 vezes 7, que eram 49 anos, quando chegava o 50º ano, era chamado de jubileu. Também era um ano onde tudo era retribuído, as dívidas eram perdoadas, a terra também descansava nesse 50º ano, quando se completava 50 anos. E é muito interessante que quando Noé foi designado a construir a arca, Deus havia dito para ele 120 anos. Desde a criação do mundo até o seu término, 6.000 anos, haverá também 120 jubileus. Olha que interessante. Para Noé, 120 anos, e para nós, 120 jubileus. Ou seja, 120 vezes 50, né? Porque um jubileu era de 50 anos, então nós multiplicamos 120 vezes 50, vai dar 6.000 anos. Então a Terra ela vai descansar quando nós chegarmos no 7º milênio. É o milênio descrito lá em Apocalipse, onde Cristo virá nos buscar no início desse milênio, quando acabar os 6.000 anos de pecado. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, a Bíblia nos fala em Pedro, 2 Pedro, que um dia como um ano para Deus, um dia como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, agora o prazo do pecado também, segundo a profetisa Ellen White, é de 6.000 anos. Então, um dia por 1.000 anos. E quando chegarmos ao 7º milênio é o descanso. Deus já
programou o descanso sabático. Nós passaremos 1000 anos, o milênio sabático no reino dos céus, onde o planeta Terra receberá um descanso, onde Deus irá reprogramar esse planeta para que possamos habitar por toda uma eternidade. Mas o homem do pecado, a besta do mar, juntamente com a besta da terra, estão fazendo um plano de criarem uma economia global, criarem uma aldeia global, um sistema onde força todas as pessoas a adorarem o falso sistema, o falso Cristo, adorarem o sol, que paralelamente estaremos adorando o próprio Satanás. Aliás, Apocalipse 13 também nos diz que o dragão deu o seu trono para a besta do mar, que é o Vaticano. E também os Estados Unidos da América, que é a besta da terra, é dito que ele falará como um dragão. Então nós vemos que a união desses dois sistemas, juntamente com o Espiritismo, Apocalipse 16 também fala dessa tríplice união. O mundo está sendo preparado para esta grande batalha, onde todos vão se juntar para lutar contra o povo de Deus. É a última batalha. Fala que eles vão até os reis da terra e procurarão levar uma guerra a um extremo onde todos terão que obedecer ao sistema do anticristo. Essa batalha, ela é descrita em Apocalipse 16, batalha onde no capítulo 17 mostra quem é que vai batalhar contra o Cordeiro. Lá fala que são os 10 reis da terra que vai batalhar contra o Cordeiro, porque Apocalipse 17 é continuação do capítulo 16. Então, a batalha do Armagedon é descrita no capítulo 16, porém segue-se no capítulo 17, onde mostra quem é que vai guerrear. São a besta, junto com os 10 reis, e vão batalhar contra o Cordeiro. Mas fala que os que seguem o Cordeiro e o Cordeiro os vencerão. Seremos vitoriosos. Então haverá uma batalha onde o mundo inteiro estará unido. As 10 economias mundiais que estão sendo levadas, estão se erguendo no momento. Nós temos na América do Sul o Mercosul, na Europa o euro, mercado europeu, assim como o mundo inteiro está sendo dividido em 10 grandes blocos econômicos. E esses 10 grandes blocos econômicos estarão ligados com o Fórum Econômico Mundial. A moeda digital e única também leva-se o nome de Unicoin. Moeda única, estarão todos unificados e o mundo será maravilhoso para os adoradores da besta. Tanto que Apocalipse 18 narra o fim da batalha do Armagedon, onde Babilônia vai cair. E interessante que Apocalipse 18 fala do alto clamor, né? A mensagem do quarto anjo repete a mensagem do terceiro anjo, onde nós, segundo Isaías, vamos ter que clamar em alta voz. Então nós vamos desmascarar o sistema, esse sistema é caído. E quando o mundo conhecer que foram enganados, eles vão se voltar contra a besta, contra o seu sistema. Apocalipse 17 fala que vão comer a sua carne, vão queimá-la, vão queimar os líderes, vão se voltar contra os líderes religiosos que os enganaram, dizendo que para salvar o planeta tinha que guardar o domingo verde, e na verdade estavam levando a humanidade a adorar o sol e deixar de temer a Deus e dar a Ele glória, que é a primeira mensagem angélica, que é o retorno à adoração ao verdadeiro merecedor, que é o Criador, né?
primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, na verdade, volta ao mandamento do sábado, onde diz, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, essa é uma grande batalha que está sendo, os carros para essa batalha já estão sendo preparados, os armamentos já estão sendo preparados. Que tipo de arma que eles estão preparando? Não precisam do canhão, não precisam de um míssil para pegar o povo de Deus, né? Eles estão cercando o povo de Deus com outro armamento. É o armamento do controle. Então, crises climáticas para forçar a guarda do domingo, a crise econômica para que nós possamos ficar desprovidos de dinheiro, a digitalização da moeda para criarem também uma renda básica universal e na dependência do sistema, reconhecimento facial e muitas outras coisas, né? Então, todo tipo de crise pandêmica, tudo para que haja a necessidade de uma governança mundial. Então, todos esses armamentos, toda essa tecnologia, toda essa destreza para o mal está sendo preparado para cercar o povo de Deus, segundo Mateus 24, quando virdes a abominação desoladora rodeando o santo. Então é esse tipo de armamento que está sendo preparado para combater os santos do Senhor. Não precisamos de míssil ou um canhão ou qualquer arma potente, né? Eles vão nos prender de forma diferente. Eles vão, a princípio, não vão nem nos matar, eles apenas vão nos impedir de comprar e vender, né? Na primeira fase do decreto dominical. Então, para nós, que não vamos querer fazer parte, será horrível. Mas para aquele povo do mundo inteiro que se sujeitar ao sistema, eles não vão estar se importando de estar honrando o domingo, desde que comam bem, todo o sistema vai estar apoiando. Tanto que lá em Apocalipse 18, quando essa Babilônia cair, eles vão se lamentar contra a cidade, vão se lamentar por causa da queda dela, né? Porque eles serão providos de tudo. E o desfecho dessa batalha está lá em Apocalipse 19, onde Cristo, o cavaleiro montado num cavalo branco, com a sua espada banhada e suas vestes salpicadas de sangue. Lá mostra a finalização do capítulo 16, que fala da batalha do Armagedon, vem pelo capítulo 17, onde mostra quem vai guerrear e qual vai ser o fim. Aí quando vemos no capítulo 18, mostra como é que os justos vão vencer nessa batalha, que vai ser através do alto clamor, que nós vamos desmascarar o sistema. E, por fim, no Apocalipse 19, mostra o Cristo não mais como um cordeiro, mas agora como um grande guerreiro sentado, cavalgando num cavalo branco, com a sua espada embanhada, salpicada de sangue, mostrando a vitória que ele vai pisar sobre os maus. Nós seremos então vitoriosos, mas precisaremos passar pelo deserto. Assim como Jó foi provado, Deus vai nos provar também, assim como houve crises na vida de Jó. Deus vai permitir com que venha a crise para saber até onde nós andamos com Cristo. Eu ando com Cristo enquanto tenho comida? Eu ando com Cristo enquanto tenho vida? Ou se for ameaçado, será que eu vou andar com Cristo? Porque hoje é fácil entrarmos numa igreja, é fácil andarmos do lado de Cristo, temos tudo, né? Assim como Jó teve tudo. Mas quando vir a prova, então vai ser provado de que material é nosso caráter. Se é ouro puro ou palha, feno e madeira. Que nós possamos nos preparar de fato, andarmos no caminho de Deus, nos prepararmos para as provas que estão vindo,
Os 6.000 anos está prestes de se acabar e eles têm muita pressa, todo o sistema está sendo montado para nos cercar. Mas quando virdes estas coisas acontecendo, erguei para o alto, olhai para o alto, pois a vossa redenção está próxima. Não é o fim, mas é o fim para um novo começo, é o início de um novo começo. Amém.